Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje tenho 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. O número 7, ele aparece mais de 422 vezes na Bíblia. E eu sei que você sabe que o número 7 é um número bom, é um número de Deus, o número da perfeição. Mas por que esse número é importante? Por exemplo, o número 3 é o número de Deus. O número 4 é o número da terra. E já ensinei aqui que o número 4 é sempre ruim. 4, 400, 4000 sempre vai ser ruim. Ou sempre será ruim. 400 anos como escravo, 40 anos perdido, 40 dias e 40 noites que choveu, e 400 anos sem Deus falar com o homem, 400, esse número 4, múltiplos de 4, sempre será ruim. Mas quando junta o número 3, que é o número de Deus, né? A Trindade na unidade da Trindade, 3 mais 4 vai dar 7. Isso mostra a aliança de Deus com o homem, a aliança de Deus com o nosso mundo, do espiritual com o físico. Então, juntando 3, que é o número de Deus, com o 4, que é o número do mundo, vai, através de Jesus, formar a aliança, o número 7. E a Bíblia é cheio disso. Se eu fosse falar de número 7 aqui, eu ficaria aqui a noite toda falando das virtudes que o número 7 tem na Bíblia. Mas é comum você encontrar 7 virtudes, 7 promessas e daí por diante. E antes de ler aqui as 7 virtudes para você, eu quero te pedir um favor. Dê um joinha no vídeo, deixe um comentário se você gosta desse tipo de conteúdo, do número 7, se você acha a numerologia bíblica interessante. Deixe qualquer comentário aí para eu saber que está tendo fruto o nosso trabalho. Vamos lá? As 7 bem-aventuranças que eu tenho para você está dentro do livro do Apocalipse. Só um detalhe. O livro do Apocalipse, ele tem até o versículo 4, onde mostra coisas que já aconteceram. O texto chama das coisas que são, das coisas que vistes. Depois fala das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Então as coisas que viste são passado. Dentro de cada livro, de cada capítulo do livro do Apocalipse, porque é gradual a justiça de Deus ali, né? Começa com selo, depois trombetas e taças. É gradual. Mesmo tendo essa evolução no livro do Apocalipse, você conseguirá enxergar ali, extrair de cada capítulo uma promessa, um consolo. Mesmo que você não saiba, não entenda as figuras, as linguagens, os símbolos, as cores do Apocalipse, você conseguirá ter ainda um consolo lendo palavras claras, como eu estarei mostrando para você aqui agora. A primeira bem-aventurança está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda a profecia desse livro. Aqui está no comecinho, Jesus se apresentando. Então, mas eu não sei ler a Bíblia. O texto diz aqueles que também ouvem. Então, quem lê, quem ouve e quem guarda. É preciso de guardar. Aqui na frente vai repetir de novo a questão de guardar a profecia. A segunda bem-aventurança encontra-se em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado os mortos que morrerem no Senhor
Apocalipse 14 e 13, aqui fala dos mártires. Aqui fala daqueles que morrerão na mão do anticristo. O trabalho deles será recompensado. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que vigia. Está em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Mais uma vez, Jesus alertando aqui sobre a sua vinda, sobre o arrebatamento. Bem-aventurado aqueles que vigiam. Diversas vezes nós vemos sobre vigiar, sobre a vigilância do cristão. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, capítulo 19, versículo 9. E eu falei aqui esses dias para trás sobre a ceia do grande Deus. Então, a ceia do grande Deus é quando são convocadas todas as aves dos céus para comerem a carne dos homens que morrerão aqui na batalha que terá depois do arrebatamento da igreja. Mas aqui está falando das bodas. As bodas é o casamento da noiva com o noivo, da igreja com Cristo. É a união definitiva de Jesus com a sua igreja. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra começará o período da grande tribulação. E lá no céu estará acontecendo 2 eventos escatológicos. O primeiro deles é existe alguma divergência com respeito a isso, mas acontecerá no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Quando Jesus Cristo voltar no capítulo 19 com a igreja já estará ataviada, galardoada. Então acontece o que? O tribunal de Cristo acredita ser o primeiro, onde cada crente recebe de Deus um louvor e um galardão, uma forma de ser reconhecido pelo trabalho que fez nessa terra, pela sua conduta como cristão, e seu tribunal de Cristo. E as bodas do Cordeiro é o casamento, é a festa, é o banquete. Eu falo sobre isso aqui também detalhadamente em outros vídeos sobre escatologia e sobre o Apocalipse. A quinta bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Isso aqui já está no capítulo 20, versículo 6. É no milênio, quando Jesus Cristo voltar para governar essa terra por 1000 anos. Estamos falando de milênio. Então, aqui citou primeira ressurreição, então tem a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela está sempre relacionada com aquelas pessoas que ressuscitarão para ser salvo. A segunda ressurreição é sempre relacionado àqueles que morrerem sem Cristo e serão ressuscitados no último dia para ser julgado no juízo final, no grande trono branco. Então, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Lembra quando o apóstolo Paulo diz: mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então é assim: quando as trombetas tocarem, os mortos, os que morreram em Cristo, todos os santos, o Espírito vai entrar no corpo, o corpo vai ressuscitar, não importa onde ele estiver, vai ressuscitar e subirá junto com os que estiverem vivos, todos com o corpo transformados. E aqui, então, está dizendo: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda é complicado. E vemos aqui a sexta bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Não é parecido com o primeiro, com o capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a profecia desse livro.
Então agora, aqui no capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse, está como se estivesse repetindo uma bem-aventurança, uma lembrança do capítulo 1. Aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. E a sétima e última bem-aventurança que você vai encontrar no livro do Apocalipse está ainda no último capítulo, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Algumas traduções, eu fiz questão de conferir várias, está falando diferente, mas na maioria delas está dizendo lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, ele que nos compra, que nos lava, que nos redime do pecado, que nos compra no mercado de escravo. Então, o livro o sangue de Jesus Cristo está sempre ligado a salvar o homem, a comprar o homem. E então é salvação, tá bom? O nome de Jesus expulsa demônio, cura doente, salva, mas aqui o sangue de Jesus está relacionado a nos comprar. Ele nos comprou com o seu sangue. Ficamos assim então, as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, e vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça, Pai. Eu sei que nós já estamos tomando posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz. Mas se porventura, Pai, existe alguma pessoa que ainda não tomou posse, ainda tem medo do livro do Apocalipse, ainda tem medo do Senhor, Pai, nós queremos tomar posse de todas as bem-aventuranças que está nesse livro. Nós queremos ler, ouvir e guardar as profecias. Nós, meu Pai, queremos estar seguros com o Senhor. Se morrermos hoje, queremos morrer no Senhor para sermos ressuscitados no dia do arrebatamento. Senhor, nos ensina, Pai, a esperar o Senhor, porque bem-aventurado aqueles que vigiam. Queremos estar com a nossa lamparina acesa e azeite de reserva em nossas vasilhas. Pai, queremos participar das bodas do Cordeiro. Os mártires não participarão, mas nós queremos, Pai, fazer parte desse grande evento que acontecerá. Queremos governar com o Senhor por 1000 anos, porque fazemos parte, meu Pai, da primeira ressurreição. Meu Pai, eu quero te pedir ao Senhor ainda, nos dá força para guardar as profecias desse livro e que nós tenhamos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, alvos como a neve. Eu agradeço a você que veio até aqui. Muito obrigado por ter assistido e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.